Vamos começar, então, a nossa aula, tá? Sobre a parte de adubação de solos, da disciplina de fertilidade do solo. Eu vou me basear para essa aula nos conteúdos que eu postei durante a semana passada, tá? A aula é baseada nos conteúdos da semana passada de recomendação de adubação e que tem atividade para entregar essa semana, tá? Eu vou apresentar aqui a tela aqui para vocês. Então, na parte de química de solos, nós estamos vendo sobre adubação. E especificamente na semana passada, eu coloquei esse material de interpretação de análise de solo, tá? Esse material de interpretação de análise de solo é baseado na condição do Tocantins, tá? Como que é feita essa realização da interpretação da análise do solo? Cada região brasileira tem uma especificação diferente, tem um livro diferente que é tomado como base para a interpretação da análise do solo. No caso nosso aqui no Tocantins, essa interpretação é feita através do livro de adubação dos solos do Cerrado. Veja que esse material aqui, ele é baseado na realidade nossa, do Tocantins, tá? Que é baseado na realidade do bioma Cerrado. Se a gente for para outro estado, com outra realidade, de outro bioma, vamos ter outros livros que a gente vai se basear, tá? Como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, tem um manual de recomendação para o Rio de Janeiro, especificamente, tá bom? Mas o que a gente precisa observar quando a gente faz essa interpretação dessa análise do solo? A gente tem que lembrar que esse solo ele foi coletado através de amostragem no campo, tá? Depois dessa coleta, ele é levado ao laboratório para fazer a análise. E nessa análise no laboratório, eles utilizam alguns extratores químicos, que são os reagentes químicos, para que os elementos químicos que estão no nosso solo apareçam em sua quantidade, para que a gente saiba qual a quantidade de elementos químicos que tem no nosso solo. Ok? E para isso é usado vários reagentes. No caso do fósforo e do potássio, os principais reagentes são extratores Melick e resina de troca, que são utilizados. Outra informação que a gente precisa observar no laudo que vem no laboratório, tá? Quando o laboratório faz a análise, ele manda um laudo para a gente, que é um papel com o resultado. Assim como quando a gente faz exame de sangue, não vem lá quanto tem de hemácias, quanto tem de plaquetas, quanto tem de leucócitos, quanto tem de colesterol, diabetes, etc., né, glicose, para mensurar a diabetes, etc. No caso do solo, também vem os elementos químicos especificados nesse laudo. E esse laudo dos elementos químicos, eles vêm em determinadas unidades, que são unidades que demonstram a quantidade dos elementos. Por exemplo, aqui, ó, milimol de carga por decímetro cúbico, centimol de carga, esse Czinho aqui, subescrito é centimol de carga, esse Czinho de carga, por decímetro cúbico, esse A-3 equivale àquela barrinha do por, tá? A-3 é a mesma coisa de por decímetro cúbico. Miligrama por decímetro cúbico, às vezes vem em porcentagem, às vezes vem em grama por quilo, às vezes vem em grama por decigrama, grama por decagrama, tem várias formas, grama por grama, mas as mais comuns, mais frequentes são essas aqui. E para isso, a gente precisa utilizar as tabelas de interpretação e recomendação para a região em que a gente vai implantar a nossa cultura. Como a gente está em Pedro Afonso, a gente trata da nossa realidade, da nossa região. Então, para a nossa região, as tabelas usadas seguem aqui nos próximos slides, tá? Então, a gente utiliza as nossas tabelas da nossa região para fazer a nossa interpretação. No caso do fósforo, tá? Lembrando que P é fósforo, certo? Elemento químico fósforo, na tabela periódica, ele é P, o símbolo dele. Para culturas anuais, o que são essas culturas anuais? São as culturas de ciclo mais curto, soja, milho, feijão, tá? Essas culturas de ciclo mais curto que são chamadas de culturas anuais.
para a interpretação do fósforo para as culturas anuais, a gente utiliza essa tabela aqui. E o que que significa essa tabela? Essa tabela, ela considera o valor de argila do solo. Lembra que a gente viu em aulas anteriores do primeiro bimestre a parte de textura do solo, que nada mais é do que a proporção entre argila, areia e silt no solo. Aquela parte lá, ela tem importância além na parte física, na parte química do solo também, porque o teor de argila do solo, ele influencia diretamente na liberação, na disponibilização do fósforo no solo, certo? Então, a análise para interpretar quantidade de fósforo no solo, a gente leva em consideração o teor de argila no solo. Então, essa coluna aqui é do teor de argila, e aqui a gente começa os níveis de teor de fósforo, muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, para cada proporção aqui de argila no solo. Então, se o meu solo tem menos de 15% de argila, eu vou utilizar essa linha aqui, tá? Para usar, para eu poder fazer a minha interpretação. Se, por exemplo, tem 15%, eu uso essa linha aqui, ok? Essa linha aqui. Se o meu solo tiver entre 36% a 60%, eu vou usar essa linha de cá. E daí por diante, se tiver mais de 60%, eu vou usar a linha de baixo. Sempre eu vou usar uma única linha, tá? Ok? Ainda falando de fósforo no solo, e ainda determinado, tá, com a questão da argila, a gente verificou aqui o teor de fósforo de acordo com a argila para culturas anuais. E aqui agora a gente está vendo, no caso, tá? Esse primeiro aqui foi miligramas por decímetro cúbico de fósforo, de acordo com a análise do solo. No solo, a análise vai vir normalmente nessa unidade aqui, ó. Miligrama por decímetro cúbico. Então, a gente vai olhar lá no laudo quanto que é e vai procurar aqui dentro da tabela, ok? Mas o meu adubo que eu vou utilizar, ele vai ser comprado, né, em forma de adubo na casa agropecuária, e eu não compro fósforo, eu não chego lá e digo eu quero fósforo, eu digo eu quero um adubo fosfatado. Lembra que eu passei para vocês a lista dos nomes dos adubos? O mais comum e mais utilizado no caso do fósforo é o superfosfato simples, ou simplesmente super simples. E todos esses adubos, eles fornecem o fósforo em forma de P2O5, tá? P2O5. Fósforo nessa composição aqui, junto com oxigênio. 2 moléculas de fósforo e 5 de oxigênio, ok? Então, a gente pode utilizar também uma tabela diferente se a gente utilizar sistemas de sequeiro ou sistemas irrigados. Então, se a gente for usar sistemas de sequeiro ou sistema irrigado, a gente consulta na tabela de forma diferente também. E sempre baseado com o teor de argila. Lembrem-se disso, fósforo tem relação direta com o teor de argila no solo, tá? Aqui a gente continua vendo a continuação aqui dessa tabela. Ó, essa daqui, ó, tinha muito baixa, baixa e média. Agora, continuando, ela vem com a adequada e para o alta. Sistema sequeiro ou irrigado. E tudo isso é baseado para nossas regiões dos cerrados, certo? Então, com relação a potássio, a interpretação do laudo de potássio também tem as suas especificidades, assim como o fósforo, tá? O fósforo, a especificidade é que ele é levado em consideração o teor de argila no solo. Já para o potássio, que é o K, ok? Potássio, o símbolo de potássio é o K. A gente leva em consideração a CTC do solo, que é a capacidade de troca catiônica do solo.
Quando a gente viu a parte de recomendação de calagem, vocês viram essa parte de utilização da CTC, tá? E o potássio está influenciando na CTC porque ele faz parte da soma de bases. Lembram lá do SB? SB igual a cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais sódio. Então, ele está lá influenciando na CTC. Então, é levado em consideração diretamente para a interpretação da análise do potássio no solo a quantidade de CTC, de capacidade de troca catiônica desse solo. Para solos em que a CTC for menor que 4 centimol de carga por decímetro cúbico, a gente vai analisar essa parte aqui da tabela, que é essa parte de cima. Para solos com CTC igual ou maior que 4, a gente vai analisar somente a parte de baixo da tabela. Vai depender da quantidade de CTC. Então, primeiro ponto, olhar a CTC. É menor que 4? Olha a parte de cima da tabela. É maior que 4? Olha a parte de baixo da tabela. Ok? Por exemplo, solos com CTC 5 centimol de carga, a gente usaria essa parte de baixo aqui da tabela para fazer a interpretação. Se esse potássio está baixo, médio, adequado ou alto. Ok? Agora aqui a gente tem a tabela para culturas perenes e semiperenes, que são aquelas culturas mais de ciclos mais demorados, fruticultura, tá? Alguns autores classificam a cana-de-açúcar e a mandioca como semiperene, outros classificam como culturas anuais, tá? Como perene, a gente vai ter as frutíferas, as culturas florestais, aquelas mais demoradas. Então, para essas culturas mais demoradas, a gente utiliza essa tabela aqui para fósforo, ok? Então, essas tabelas que a gente viu anteriormente aqui, ó, são para culturas anuais, ok? Agora a gente está vendo para as culturas perenes. Para fósforo, do mesmo jeito, a gente vai considerar o teor de argila, tá? Sempre o teor de argila é levado em consideração para análise do fósforo. E de acordo com o teor de argila, eu olho na linha exata do meu teor de argila para caracterizar se está baixo, se está médio ou se está adequado o meu fósforo no solo. Ok? Aqui para culturas perenes e semiperenes, do mesmo jeito, eu considero o teor de argila e procuro se está baixo, médio ou adequado. Lembrando que o fósforo vai estar em P2O5, que é a forma dele que vai estar lá no adubo, tá? Que a gente vai comprar, vai ser disponibilizado na forma de P2O5. Agora, essa tabela aqui é para a interpretação do pH, tá? O pH do solo, ele pode ser medido em água, ok? Ou em cloreto de cálcio. Vai depender do laboratório que a gente mandar para analisar. Mas sempre vai estar dizendo no laudo qual que foi a forma de medir, ó, pH em H2O, que é em água, ou pH em cloreto de cálcio, certo? E a saturação por bases, que é o V%, que a gente usou lá no cálculo de recomendação de calagem. Ok? Então, como que a gente vai interpretar esse pH? Se for um pH em água e ele for menor ou igual a 5,1, a gente chama ele de baixo. Saturação por base menor ou igual a 20 também está baixa. Se o pH em água estiver entre 5,2 a 5,5, a gente fala que ele está médio. Se for o pH lá em cloreto de cálcio, 4,5 a 4,8 vai estar médio. Saturação por bases média de 21 a 35%. Um pH em água adequado, ele tem que variar entre 5,6 a 6,3. O que significa isso? É a faixa em que a maioria das culturas agrícolas vão se desenvolver bem no solo, nessa faixa de pH aqui, entre 5,6 a 6,3. Ok? E saturação por bases entre 36 a 60, tá? Que a maioria das culturas vai se desenvolver. Porém, algumas culturas mais exigentes vão precisar de 60%, às vezes 80% de saturação por bases para se desenvolver bem. Okay?
Se o pH tiver 6,4 a 6,6, ele é considerado alto. Muito alto é acima de 6,7, que aí já está chegando na neutralidade, que é o pH 7, e aí já não é muito legal para as plantas. Já começa a ter problemas, alguns micronutrientes, principalmente, começam a se complexar, principalmente o zinco, não fica disponível para a planta, tá? Então, o ideal é que o pH esteja aí em torno de 5,5 a 6,5, resumindo, tá? Para a maioria das nossas culturas. Aqui a interpretação para cálcio e magnésio. Okay? Se estiver menor que 1,5 para cálcio, é considerado baixo. Entre 1,5 a 7 é considerado adequado. Maior que 7 é alto. Menor que 0,5 de magnésio é baixo. Entre 0,5 e 2 está adequado. E maior que 2 está alto. Saturação por alumínio. A gente sabe que o alumínio no solo ele é prejudicial, tá? Ele é tóxico para as plantas, ele causa mal para a planta. Então, essa saturação por alumínio, ela influencia diretamente na produção agrícola. Então, ela é considerada baixa se essa saturação por alumínio for menor do que 20. Se for entre 20 e 60, ela é considerada alta. Se for maior que 60%, ela é considerada muito alta, então vai ter muitos prejuízos para as plantas. E como que a gente resolve esse problema da saturação por alumínio? Através da calagem no solo, tá? Que é adicionar o calcário no nosso solo, que a gente já viu em aulas anteriores, essa questão de correção de pH do solo e de saturação por alumínio através da calagem. Então, aqui a gente tem uma tabela de recomendação para a cultura do algodão, tá? Para fósforo e para potássio, de acordo com a expectativa de rendimento que a gente tiver para a nossa cultura. Por exemplo, o produtor ele tem a expectativa de render pelo menos 3 toneladas por hectare. Se ele quiser pelo menos 3 toneladas por hectare, quanto ele vai ter que colocar? Se o fósforo no solo dele estiver adequado, ele coloca 60 quilos de P2O5 a cada hectare. Se tiver alto, ele coloca 30. Se a expectativa dele, por exemplo, for de 6 toneladas por hectare, ele vai ter que colocar o dobro de fósforo. Ao invés de colocar 60 para alcançar 3, ele tem que colocar 120 para alcançar 6, ou então 60 para alcançar 6, ao invés de 30, se o fósforo estiver alto, ok? Então, quanto mais rendimento para a planta, mais necessidade de adubo ela vai ter. Ela vai precisar de mais alimento, então ela vai precisar de mais nutrientes para se desenvolver e para crescer. E da mesma forma vai acontecer aqui para o potássio. Se eu quero 3 toneladas, eu coloco 40, se tiver adequado. Se tiver alto, eu coloco 20. Se eu quero 4, eu coloco 60. Se eu quero 5, eu coloco 80. Se eu quero 6, eu coloco 100, tá? Daí por diante, ok? Depois, na cultura do algodão, a gente faz uma adubação de cobertura, que é uma aplicação de nitrogênio, tá? Depois que faz aquela adubação de plantio, faz uma adubação de manutenção, que a gente chama de adubação de cobertura, com nitrogênio e de acordo com a expectativa do rendimento. Se for 3 toneladas por hectare, 40 quilos de nitrogênio. Se for 6, 130 quilos de nitrogênio. Percebam que potássio e nitrogênio, eles não seguem exatamente o dobro, tá? Eles não seguem uma proporção linear, assim como o fósforo seguiu. Para a cultura do milho, também é baseado na expectativa de rendimento que o produtor tem, de 6 até 12 toneladas por hectare, e ele vai olhar se está adequado, se está alto, e vai ver a quantidade de potássio e de fósforo para colocar nesse solo. A adubação de cobertura também, que é a adubação posterior de manutenção, com nitrogênio e com potássio, também baseado na expectativa de rendimento. Então, agora a gente vai ver aqui um exemplo. Então, agora a gente vai ver aqui como é que a gente faz na prática essa interpretação, essa conta, para a gente saber, porque qual é a intenção aqui? É saber quanto de adubo eu tenho que falar para o produtor para ele chegar lá na loja agropecuária e comprar. Ele não vai comprar fósforo, ele não vai chegar lá e dizer:
para o vendedor, eu quero comprar fósforo, eu quero comprar potássio. Ele vai comprar o adubo fosfatado e o adubo potássico. E qual a quantidade? Para chegar nessa quantidade, a gente tem que fazer as contas, ok? Então, considerando que a gente pegou o resultado da análise no laboratório e que o laudo é esse daqui, ó. Aqui está o resultado do nosso laudo. O resumo do que a gente vai precisar para fazer os nossos cálculos, tá? Baseado para a cultura da soja, com uma expectativa de produção de 5 toneladas de grãos em solo de primeiro ano na região dos Cerrados. Aqui já está a expectativa de produção do produtor de 5 toneladas. Esse solo especificamente aqui, ele tem quanto de argila? 510 gramas por quilo, que equivale a 51%. Para eu transformar de grama por quilo para porcentagem, porque a maioria das análises no laudo vai vir o resultado em grama por quilo. Ou seja, a cada quilo de solo, 510 gramas é argila. Então, eu divido o valor em grama por quilo por 10 e transformo em porcentagem. Então, pego 510, divido por 10 e acho 51%. Ok? Sempre para transformar de grama por quilo para porcentagem, eu sempre divido por 10. Então, como nas nossas tabelas o teor de argila está sempre em porcentagem, eu dividi por 10 e peguei o valor aqui de 51%. Teor de matéria orgânica no nosso solo, 32,3 gramas por quilo ou 3,23%. Do mesmo jeito, divide por 10 e transforma de grama por quilo para porcentagem. O resultado de fósforo que veio no laudo, 11 miligramas por decímetro cúbico. Potássio, 0,15 centimol de carga por decímetro cúbico, ok? Vamos à frente. Então, como que eu vou fazer a interpretação da situação do fósforo no meu solo? Eu vi lá no laudo que no meu solo tem 11 miligramas por decímetro cúbico. Mas como que eu vou saber se isso é muito baixo, se é médio, se é adequado ou se é alto? Eu vou utilizar a tabela para as culturas anuais, porque está se tratando de soja, soja é cultura anual. Primeiro passo, olhar a quantidade de argila em porcentagem, 51%. 51 está em qual linha aqui? Entre 36 e 60, ok? Entre 36 e 60 está 51. Então, não me interessa o restante da tabela, me interessa apenas esta linha aqui. Eu vou procurar o 11, que é a quantidade de fósforo, dentro desta linha. Se for de 0 a 3 é muito baixo, de 3,1 a 5 é baixo, de 5,1 a 8 é médio, de 8,1 a 12 é adequado, maior que 12 é alto. 11 está entre 8,1 e 12, logo está adequado. Então, eu guardo essa informação aqui, fósforo adequado, ok? Então, para um solo com 51% de argila e que tenha 11 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, esse nível é considerado adequado. Vamos lá para potássio. Potássio tem um detalhe aqui, tá? De transformação de unidades, ok? Porque normalmente na análise vem centimol de carga por decímetro cúbico, o resultado de potássio, por conta da soma lá da CTC, que vai somar com cálcio, com magnésio, para achar a CTC do solo, que é dada em centimol de carga por decímetro cúbico. Mas na tabela aqui, ó, se vocês observarem aqui, potássio é dado em miligrama por decímetro cúbico. Então, ocorre aqui a necessidade de transformação de unidades. Eu preciso transformar de centimol de carga
por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Como que eu faço isso? Primeiro passo, transformar de centimol de carga por decímetro cúbico para milimol de carga por decímetro cúbico. Como que eu transformo de centimol de carga por decímetro cúbico para milimol de carga? Eu apenas multiplico por 10. Eu ando uma casa com a vírgula. Vocês lembram daquele esquema de transformação de unidades? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro? Se vocês lembrarem dessa transformação de unidades, vai ficar muito mais fácil, porque é a mesma coisa como se eu estivesse andando aqui, ó, de centímetro para milímetro. Como é que eu transformo de centímetro para milímetro? Eu multiplico por 10. Então, de centimol para milimol, eu também multiplico por 10. Então, eu pego 0,15, multiplico por 10, que vou achar 1,5. Ok? Então, transformei de centimol para milimol. E depois, eu tenho que multiplicar pela massa atômica do elemento químico que eu estou fazendo a conversão de unidades. O elemento químico que eu estou fazendo a conversão é o potássio. Então, se eu olhar lá na tabela periódica, massa atômica do potássio, que é o valor de A na tabela periódica, eu vou encontrar 39,10. Então, eu multiplico 1,5 por 39,10, que vai dar 58,6 miligramas por decímetro cúbico. Então, eu fiz a conversão de unidades, tá? Na análise do meu solo, a CTC era igual a 9,15. Então, se a CTC é igual a 9,15, qual é a parte da tabela que eu vou utilizar para a interpretação? A parte de cima da tabela é para CTC menor que 4. A parte de baixo da tabela para CTC maior ou igual a 4. Então, 9,15 é maior do que 4. Então, a parte da tabela que vai me importar para essa análise é essa parte aqui de baixo. Então, eu vou pegar o meu valor de 58,6 e vou procurar ele aqui dentro. Baixo é menor que 25. Entre 26 e 50 é médio. Entre 51 e 80 é adequado. 58,6 está entre 51 e 80. Então, o meu potássio também está adequado. Ok? Potássio adequado. Aqui está explicando, tá, detalhadamente o que eu já falei aqui, que eu falei mostrando aqui na tabela, ok? Que para transformar a unidade de centimol para milimol, basta multiplicar o valor por 10, então 0,15 vezes 10, que deu 1,5. Depois multiplica esse valor pela massa atômica do potássio, que é 39,10, tá? E a CTC é 9,15, então é maior do que 4, então a gente procura o valor na parte de baixo da tabela, certo? Que é o que eu falei anteriormente. Então, o próximo passo é a recomendação de adubação, tá? Baseado na tabela. Então, baseado na tabela, a gente descobriu que fósforo e potássio estão adequados. Não foi isso? A gente acabou de ver na tabela anterior. Lá no enunciado da questão, falava que a expectativa de rendimento da cultura era de 5 toneladas por hectare. Então, eu vou procurar nessa linha aqui. Mas eu vou procurar baseado em quê? Se está adequado. Onde que está o valor de adequado? Aqui. Então, só vai me interessar essa parte aqui do adequado. Então, para fósforo, em um solo em que fósforo está adequado, para ter 5 toneladas por hectare de rendimento, eu preciso colocar pelo menos 100 quilos de P2O5 por hectare. E para potássio, pelo menos 100 quilos de K2O, que é a forma que o potássio vem no adubo, tá? No cloreto de potássio, por exemplo. Eu vou precisar de pelo menos 100 quilos, ok? Então, para conseguir esse rendimento de 5 toneladas por hectare de soja, eu tenho que aplicar 100 quilos de cada um.
Então, a minha necessidade é de 100 quilos de P2O5 por hectare e 100 quilos de K2O por hectare. Então, a continuação aqui da recomendação da aula anterior. Agora, a gente decidiu qual é o adubo que a gente vai usar. A gente sabe que vai precisar de 100 quilos de P2O5, mas eu posso ter P2O5 em várias formas, em vários adubos. Então, primeiro ponto, decidir qual adubo usar. Como que eu vou decidir qual adubo usar? Eu vou me basear no preço do adubo, eu vou me basear na disponibilidade do adubo no local. Às vezes eu quero usar um adubo, mas não tem em Pedro Afonso para eu comprar. Não tem aqui na região. Então não adianta eu querer, né? Porque senão vai ter que vir de fora, vai pagar frete, vai sair mais caro. Eu tenho que me basear no quanto de fósforo o adubo oferece, tá? Na minha condição para acessar esse adubo, se tem ou não tem no local, tá? E daí por diante. Então, o superfosfato simples, ele é um adubo muito fácil de ser encontrado, então é o mais utilizado. Então, como é que eu vou descobrir agora quanto de adubo eu vou utilizar? Eu sei que eu preciso de 100 quilos de P2O5, mas não significa que eu vou ter que comprar 100 quilos do adubo super simples. Por quê? Porque no adubo vem outras coisas além do fósforo. O adubo é uma mistura sólida, tá? Que vem outros componentes, vem vermiculita, às vezes vem areia, vem várias misturas, tá, de enchimento nesses adubos. Então, o super simples, ele é um adubo que ele disponibiliza quanto? Ele disponibiliza 20% de P2O5. O que significa um adubo disponibilizar 20% do fósforo? Significa que a cada 100 quilos que eu comprar do adubo super simples, 20 quilos vai ser efetivamente de fósforo. Os outros 80 quilos é de outra coisa, tá? Que é a mistura que está nesse adubo, que tem vários tipos de mistura que as empresas fazem. Então, o que importa para nós é esse 20%. 20 quilos de P2O5 para cada 100 quilos do adubo. Então, como é que eu descubro? Eu faço uma regra de 3 simples. Através de uma regra de 3 simples, eu vou descobrir em 100 quilos de super simples, que eu estou chamando de SS, eu tenho quantos quilos de P2O5? Eu tenho 20. Então, se eu preciso de 100 quilos de P2O5, eu vou precisar de X quilos de super simples, porque eu preciso de 100 quilos de P2O5 para atender a necessidade da soja. Então, eu faço uma regra de 3 simples, eu cruzo aqui os valores, ó, 100 vezes 100 e X vezes 20. Então, X é igual 100 vezes 100, que dá 10.000, X vezes 20, aqui vai dar 20x, então X é igual a 10.000 dividido por 20. Então, X vai ser igual a 500 quilos de super simples. Então, para um solo com 11 miligramas por decímetro cúbico de fósforo no laudo e um solo que tenha 51% de argila, para a cultura da soja, em que eu queira 5 toneladas por hectare de rendimento, eu vou recomendar para o produtor comprar na loja agropecuária 500 quilos do adubo super simples. Ok? E para o potássio? Para o potássio, o adubo mais usado é o cloreto de potássio, que é o adubo que a gente vai fazer os cálculos. É do mesmo jeito, tá? Que fez para o fósforo. Eu preciso também de 100 quilos de K2O. Então, no caso da cultura da soja, lembra que quando eu mostrei as tabelas eu falei de quantidade de adubo no plantio e quantidade em cobertura, que é a adubação de manutenção? No caso da cultura da soja, esse potássio, esses 100 quilos, não é colocado tudo no plantio de uma vez. É colocado 40% no plantio e 60% em cobertura. Então, dos 100 quilos, 40 quilos eu vou usar no plantio. E os outros 60 em cobertura. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo do plantio. O adubo escolhido é o cloreto de potássio. O cloreto de potássio também ele não é inteiramente potássio. A gente já vê pelo nome, né? Ele tem cloro e potássio. Ele é cloreto de potássio.
E tem os enchimentos também. Então, quanto efetivamente de potássio esse adubo disponibiliza? Ele disponibiliza 60%. Ou seja, quando eu compro 100 quilos do adubo cloreto de potássio, eu estou comprando 60 quilos de potássio na forma de K2O, certo? Então, para o plantio, se eu preciso de 40 quilos, tá? Para o plantio, eu vou usar 40 quilos de K2O. Quanto de adubo eu vou ter que comprar do adubo cloreto de potássio lá na loja? Eu vou falar para o produtor comprar quanto? Lembrando que cada 100 quilos do adubo tem 60 quilos do potássio. Vou fazer uma regra de 3. Se em 100 quilos do adubo cloreto de potássio eu tenho 60 quilos de K2O e eu preciso de 40 quilos de K2O, eu vou precisar de quanto de cloreto de potássio? De X. Então, eu vou fazer aqui o cruzamento dos valores, regra de 3 simples. Cruzei os valores e multiplico. Multiplico 100 por 40 e multiplico 60 por X. 100 vezes 40 dá 4.000. Dividido por 60, vai dar 66,6 quilos. Aproximando 67 quilos do adubo cloreto de potássio. Então, eu vou dizer para o produtor que ele vai precisar comprar para essa condição da cultura da soja, para 5 toneladas de rendimento, no solo que tenha 58,6 miligramas por decímetro cúbico de potássio, que é considerado adequado, ele vai ter que comprar 67 quilos de cloreto de potássio, tá? Então, no fim das contas, ele vai precisar comprar 500 quilos de super simples e 67 quilos de cloreto de potássio. Acho que eu passei para vocês de exercício para vocês entregarem. É do mesmo jeito que vocês vão fazer, de acordo com o resultado da análise. Aqui tem a quantidade de argila, tem a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de fósforo, a quantidade de potássio e a CTC do solo, ok? Vocês vão fazer a recomendação, só que para a cultura do milho. E vão usar as mesmas tabelas. Lembrando que agora fósforo é 13 e argila é 45. Potássio é 0,16 e CTC 9,36. Vão ter que achar aqui dentro da tabela o valor da interpretação. E depois a quantidade aqui, de acordo com a expectativa de rendimento, que está lá no enunciado da questão, que é 8 toneladas por hectare, ó, tá aqui, ó. 8 toneladas de grãos, ok? Então, vocês vão procurar na linha do 8, certo? E vão calcular a quantidade de cada fertilizante, lembrando que é o superfosfato simples e o cloreto de potássio separadamente. Fazer atividade no caderno de vocês, tirar a foto da resposta e enviar a foto da resposta no Google Sala de Aula, que alguns já começaram a enviar, ok? Então, fazer do mesmo jeito que eu expliquei aqui anteriormente, certo?